Ah, boa noite, galera, beleza? Estamos aqui para mais uma pequena vídeo aula, um pequeno tutorial sobre como fazer filtro por MAC na sua rede wireless. Esse filtro por MAC é para elevar um pouco mais a segurança da sua rede, evitando que fique só naquela senha do Wi-Fi. E esse filtro por MAC, ele, diferentemente da senha do Wi-Fi, onde você acessa a rede apenas sabendo a senha da rede, no filtro do MAC, você, além de saber a senha, você tem que ser autorizado, você tem que estar na lista de convidados do roteador para fazer parte da rede. O que seria isso? Uma alusão que eu gosto de fazer muito para explicar para algumas pessoas, aquelas que não têm muito conhecimento técnico, é de que imagine que você vai fazer uma festa e você contrate um segurança para ficar na porta. Esse segurança seria o roteador. Na configuração mais básica encontrada nas casas, escritórios, que é apenas a senha da rede, é como se você falasse para o segurança: quem souber a senha, você deixa entrar. Ou seja, o segurança não vai focar em saber quem é a pessoa. Ele vai ter apenas o trabalho de saber se a pessoa sabe a senha ou não. Sabendo a senha, acessa. Já no filtro do MAC, por MAC, ele precisa, além de saber a senha, o dispositivo, ou no caso do exemplo da pessoa, além de conhecer a senha, elas têm que estar na lista de convidados. Ou seja, não adiantaria uma pessoa apenas saber a senha, ela tem que estar na lista. Isso eleva um pouco mais a segurança da rede, e para evitar que algumas pessoas que possam descobrir a sua senha acessem a sua rede. Então você colocaria essa lista. E o que seria esse MAC? Não vou aprofundar muito tecnicamente, mas vou dar uma pequena aula que o MAC ele é um identificador de dispositivo de rede. Não o dispositivo, notebook, smartphone, console, videogame, mas um dispositivo de rede. Por exemplo, nesse caso eu tenho um notebook e nele eu possuo dois dispositivos de rede. Um dispositivo é o dispositivo wireless e o outro dispositivo é o dispositivo de Ethernet, onde você insere o cabo de rede para fazer uma rede cabeada. Cada dispositivo desse possui o seu próprio MAC. É esse MAC que você vai inserir no roteador para fazer a autorização ou a negação de algum dispositivo. E onde eu acho esse MAC? Você tem duas opções para identificar o MAC. Primeira opção, você pode abrir o prompt do DOS, digitar o comando pconfig/all. Dependendo do notebook de vocês, ele não vai aparecer tanto. Isso aqui o meu é porque eu tenho uma máquina virtual, então ele tem alguns drives de rede que ele instala. Mas no caso você vai procurar o adaptador de rede Wi-Fi, no meu caso é esse aqui. E ele está aqui, ó, endereço físico. Está aqui Esse é o endereço físico do meu dispositivo de rede wireless do meu notebook. Como eu disse, cada dispositivo tem o seu próprio. Outro jeito de você achar, você clica com o botão direito no ícone da rede, abrir central, você vai clicar em Ethernet, detalhes, está aqui. Se vocês podem ver, porque assim, ó, eu estou conectado no meu roteador via cabo, então por isso que ele aparece Ethernet ali, por isso que o meu endereço físico aqui é diferente daquele que apareceu no prompt do DOS, que aparece do Wi-Fi, mas o valor é esse aqui. Eu já tinha salvo num bloco de notas aqui do Wi-Fi. Bom, agora como você faz? Você vai acessar o seu roteador. No meu caso aqui eu estou usando um Telbras WRN 240.
eu estou numa bancada aqui, eu peguei ele só para fazer esse teste. Muda de roteador para roteador, tá? Mas apenas umas nomenclaturas, umas disposições, mas você vai ter que procurar a parte de wireless e filtro do Mac. Eu já tinha colocado um aqui, mas vamos dar excluir todos para mostrar para vocês como. No meu caso ele está ativo, tá? E aqui a gente tem duas opções de regras de filtro: permitir e negar. O que seriam essas opções? O permitir, você está colocando para o roteador, ou pegando aquele exemplo da festa, você está dizendo para o segurança, você vai dizer que os dispositivos que estiverem presentes na lista, eles vão poder acessar a rede. O que ele vai fazer? Que na hora dele entregar um IP para alguma determinada máquina, ele vai verificar se essa máquina está na lista ou não. Estando na lista, ele disponibiliza o IP e autoriza o acesso à rede. Ou seja, aquela máquina vai poder ter o tráfego. A máquina não estando na lista, a máquina se conecta à sua rede wireless, mas ela não terá tráfego. Ou seja, ela não vai conseguir acessar a internet. O negar é o contrário disso. O negar, você vai dizer para ele que as máquinas que estiverem na lista, elas não vão acessar isso. Algumas pessoas já me perguntaram, mas qual seria a diferença? Apenas a parte de negação. Particularmente muito difícil alguém usar isso aqui. Eu fiz uma vez para um pequeno escritório aqui, onde ele teria, no caso, ele tem 10 máquinas e ele gostaria que uma delas não acessasse a rede. Então, em vez de você autorizar 9 máquinas para aquela uma não acessar, fica mais simples você apenas negar uma. Mesmo porque também você permite que outras máquinas possam acessar. Porque no caso, no exemplo quando eu fiz, era apenas uma que não poderia ter aquele acesso. Então você nega. Bom, estando nessa tela, você vem em adicionar, você vai pôr o seu endereço MAC aqui. Eu vou pegar no caso o meu, que já está aqui. E a descrição, aqui já tem uma sala que eu testei. A descrição é você que controla, que você gosta, para quem gosta de acessar o roteador e verificar o filtro, quem está na lista, quem faz parte da lista de pessoas ou dispositivos que podem acessar a sua rede. Isso aqui é uma lista onde você pode dar um nome para identificação, porque apenas por letras e números ficaria difícil você saber quem é esse. Então você pode dar um nome. Eu tinha feito um exemplo aqui e coloquei notebook do dono. Você dá o salvar. Então quando você acessar a lista, você verá assim: existe o primeiro com esse endereço MAC, ele está ativo. E de quem que é esse endereço aqui? Eu fiz um exemplo do notebook do dono, mas você pode inserir do jeito que você achar melhor para sua visualização. Smartphone da Andrea, notebook da mãe, assim como você achar melhor. Então a partir do momento quando está ativo e já possui alguém aqui, se eu tivesse outra pessoa que estivesse interessada em acessar a minha rede, mesmo com a senha ela não acessaria. Por quê? Assim que ela digitar a senha da rede, o roteador vai procurar nessa lista se aquele novo dispositivo estaria aqui. Não estando, ele não autoriza o tráfego. Então, assim você faz uma coisa mais segura, evitando que alguém, mesmo tendo conhecimento da senha da rede, você evita que algumas pessoas possam acessar indevidamente. Existe contras. O contra que eu entendo que seja é assim: com isso ativo, pessoas próximas, amigos ou conhecidos que queiram acessar a sua rede,
Se não estiverem na lista, eles não acessarão. Qual é o problema? Darei até um exemplo prático que aconteceu comigo. Eu faço na minha casa filtro por MAC. E aconteceu de eu sair de casa por alguns dias para fazer um curso pela empresa, fiquei alguns dias fora. E nesses dias que eu estava fora, um amigo nosso uma prima da minha esposa foi em casa e ela tentou acessar e como ela não estava na lista, ela não acessou. E ela precisaria ter aquele acesso naquele momento. Então, um dos contras é assim, se somente o dono da rede que tem acesso ao roteador souber fazer isso, em caso de ausência desse, outra pessoa não vai ter acesso. Então ficaria bem complicado se caso alguém chegasse e realmente precisasse, sua esposa, mãe, enfim, alguém que precisasse ter acesso, ele não teria. Então, mas isso aqui eu estou dando um exemplo apenas de como fazer, mas aí a pessoa, você vai ver as necessidades suas para aplicar na sua casa, ou de repente vender o seu serviço para algum vizinho, algum outro pequeno escritório. Mas não tem dúvida, né, gente? Essa parte de filtro do MAC ele é bem simples, mas eu acho muito funcional. A funcionalidade dele é muito interessante. Eu gosto bastante. Até para evitar que algumas pessoas chegando em casa realmente não façam esse acesso indevido ou que comecem a interferir na sua rede. Bom, e nunca se esqueçam, gente, essa videoaula fica por aqui, e nunca se esqueçam de, sempre que pegar um roteador novo, sempre mudem a sua senha de login. Por quê? Porque os roteadores hoje, assim, quando você pega eles zero ou pega formatado, as senhas de acesso é uma coisa padrão para que a pessoa possa acessá-la e fazer as configurações necessárias. Então, para acesso, não difere muito de admin, user, admin. Então, alguém que quisesse ter conhecimento da sua rede, sua senha, e achasse a sua rede por aí, pelo Wi-Fi, ele acessaria. Obviamente ele não faria mudanças em configurações porque ele ficaria sem o acesso, mas ele poderia acessar a parte de configurações de rede e ver qual é a sua senha, qual a senha que você colocou, no caso do wireless, ele poderia ter e poder acessar. Então, gente, nunca se esqueça, eu particularmente é a primeira coisa que eu faço, quando eu pego um roteador novo, a primeira coisa que eu faço é mudar a senha de acesso. Mudem e façam as suas configurações de acordo com a necessidade de vocês. Bom, gente, essa videoaula fica por aqui. Agradeço os comentários, críticas, elogios. Por favor, coloquem lá, digam se vocês querem mais algum tutorial sobre como fazer alguma coisa. Coloquem elogios, agradeceria. Ou críticas que também nos fazem evoluir mais e mais e saber onde a gente erra, onde a gente acerta. Agradeço muito a colaboração de vocês e até uma próxima.